Vai de novo. Vai. Jardim Elétrico Podcast. Nonsense, literatura e teatro, sem deixar de lado as frivolidades. Oi, gente. Licença. Estava aqui caminhando pelo jardim e recebi o convite da produção para apresentar o primeiro episódio da 4ª temporada de Jardim Elétrico Podcast. Meu nome é Bruno Mendes, mas hoje pouco importa quem eu sou, na verdade, né? Mais importa é nossa convidada. E eu já vou chegar apresentando ela, né? Ela é atriz desde criança, diria até que desde sempre. Se formou em letras pela Universidade Federal de Pernambuco. Mas é através da arte que encontra as melhores formas de se expressar, seja atuando, escrevendo ou desenhando. Além disso, ela é apresentadora e idealizadora do Jardim Elétrico Podcast, Maria Pepe. Maria Pepe. Oxente. Maria Pepe. Oxente, mudou foi? Não, aplauso não, é? Ó. Galera enlouquecida, ensandecida. E aí, Maria, como é que tu tá? Como é que tu tá hoje? Me diz. Aí tem que clicar no pra pausar. Aqui, pode clicar de novo, eu não sei. Pra pausar. Tá. E aí, Maria, como é que tu tá? Como é que tá hoje? Dia 26 de fevereiro, sábado de carnaval. Onde é que tu estaria se não fosse a variante Ômicron, né? Conta um pouquinho pra gente. Um pouco Seja de bem-vinda. luto, né? Um pouco de luto aí, por não estar acontecendo carnaval. Obviamente que eu estaria em Olinda essa hora com a minha garrafinha de axé. Essa hora já estaria bebendo, né? Que horas são? Meu axézinho. Meu axézinho aqui na mão, com certeza. Já estaria vendo estrelas. Para começar essa entrevista, queria começar lá do começo, né? Queria primeiro falar da tua relação com o teatro, né? Tu que é atriz, eu queria entender um pouquinho quando foi que começou e onde foi que começou a tua relação com o teatro. Fala um pouquinho pra gente. Tá, então vamos, né? Bem direto. Vamos lá. Sem cuspe. Vai, conta pra gente. Então, minha relação com o teatro iniciou quando eu era criança, quando eu tinha 8 anos, que eu comecei a fazer um curso de teatro. E porque meus pais queriam que eu deixasse um pouco a timidez de lado, então eles me colocaram num curso de teatro para criança, né? Uhum. Aos 8 anos eu iniciei e aos 9 anos a gente entrou em temporada com uma peça autoral, que todas as crianças se reuniram, a gente escreveu uma releitura da Chapeuzinho Vermelho para os tempos atuais. Então, a Chapeuzinho Vermelho, na verdade, era Bonezinho Vermelho, e a vilã era a tia dela, que queria roubar o dinheiro do Bolsa Escola. E eu era a vilã, que era sua cara. a tia Mar. Então, falasse que começasse no teatro por incentivo dos teus pais para perder um pouco essa timidez e acabar se encontrando outras coisas lá, acabar se apaixonando. Foi, daí também foi a primeira vez que eu trabalhei e recebi dinheiro por isso, para fazer teatro. A gente ficou em temporada por quase um ano e daí eu ganhei o meu primeiro salário. Sério? Com 9 anos? Com 9 anos. Eu e a Larissa Manoela, né? Daí eu comprei a minha TV, cara. E ela, pior que ela não deu tão certo, né? A carreira dela, ela... Da Larissa Manoela? não deu. A louca, ela tá na Tá indo Globo. por um caminho que eu não gosto muito. Ela tá protagonizando a novela com Rafa Witt, cara. Não, ela tô muito brincando, venceu. é verdade. É porque eu ia fazer essa... Tá ligado? Sim, mas tava falando de quê? Desculpa. Que um dia eu vou me tornar a Larissa Manoela. Não, Sacanagem. aí tu falou que começasse com a Larissa Manoela, não foi? Tu e ela. Não, então. E daí, depois disso, eu não parei mais. Entendi. Continuei fazendo cursos, todos os workshops, oficinas que apareciam. Dei uma passeada por todas essas escolas de teatro aqui de Recife, algumas. Todos os artistas que vinham de fora, de outros estados, ou então até mesmo de outro país, que vinha aqui para dar workshop, que eu sempre conseguia ir, eu ia. Então, tudo que acontecia, assim, que estava acontecendo em Recife, em relação a teatro, eu sempre tive essa curiosidade e me coloquei nesse lugar.
não me reconhecendo muito nesse lugar de atriz profissional, mas de Sim. algo que eu gostava, que eu me identificava e que eu ia atrás mesmo de fazer. Sim, sim. Legal, mas eu fico pensando assim, o que é que tu lembra dessa primeira experiência fazendo essa peça releitura da peça da Chapeuzinho? Tu lembra de alguma coisa, das sensações? Porque foi daí que tu não parou mais, né? Não, total, a liberdade, né? A adrenalina e a liberdade de você estar em cena é muito bom. É muito bom você... A segurança que fomenta em você, você tá no palco e você tem domínio do que está acontecendo ali. Então, também foi a primeira vez que eu improvisei em cena, porque a gente tinha toda a peça, né? Todas as Sim. crianças na peça tinha todo o textinho decorado, a gente tinha ensaiado várias vezes, óbvio. Mas aí chegou um dia que as meninas esqueceram o texto na hora. Ah, e aí? E aí a minha diretora olhou assim pra mim e falou, cara, vai lá e faz o teu e vê aí. Aí, aí eu entrei em cena e comecei a inventar, tipo, pra levar o texto pra onde era o caminho certo. E daí foi a primeira vez que eu entrei em cena e improvisei, assim, e aí trouxe, mas eu fiquei, obviamente, muito nervosa. Mas é uma coisa muito louca, porque quando você tá na coxia, você tá muito nervosa, mas quando você entra no palco, é uma outra persona ali, literalmente, que age. Então, acho que essa coisa de você ajuda na timidez, porque é como se você colocasse no personagem uma máscara na pessoa. Então, tudo que eu falo, tudo que eu ajo, tudo que eu penso, tudo que eu respondo não é por mim, é o personagem. Então, acho que isso dá uma segurança para ser mais livre. Não, eu entendo e eu acho muito interessante esse lance de artistas como um todo que são tímidos por trás ali fora do palco, sabe? Quando chega no palco, eu tava vendo uma entrevista de Cássia Eller, por exemplo, que tipo, ela numa entrevista, acho que foi no Roda Viva, e os jornalistas comentando que ela era super tímida, era super difícil arrancar uma pergunta dela, e chega no palco, aquela mulher, tipo, aquele negócio no Rock in Rio, meu Deus, Peitão pra peitão pra fora. fora, isso eu acho, tipo, sensacional. E tu se viu um pouco assim também, mas assim, depois que tu começou a ter essa relação com o teatro, depois que tu começou a ter essa relação com o teatro, tu, tipo, não sou mais uma pessoa tímida, ou tu acha que ainda é tímida, mas chega no palco e você é Não, eu ainda sou uma Maria tímida, Montenegro? mas eu sou uma tímida que agora sei técnicas de extroversão, né? Então eu tenho como ser vários personagens extrovertidos, mas em essência eu sou uma tímida introvertida. Gosto muito de gente, não. Ah, eita. Aí tu falou que tua primeira personagem foi uma vilã, né? E Foi. aí, gostasse de fazer? Tu gosta de fazer vilã? Prefiro fazer vilã. Por quê? Por, por causa dos sentimentos da vilã, né? Que são muito mais. Eu acho que são muito mais próximos Vivos. à realidade. E tem essa coisa da visceralidade da Entendi. vilã. Principalmente quando eu era criança, que era uma peça um pouco mais caricata, De né? repente, ali na vilã, Maniqueísta. naquele personagem, consegue encontrar formas de expressar alguma coisa aí dentro, né? Os sentimentos que batem mais com É, a né? atriz, a verdade Que da bate mais com a verdade atriz. de uma vilã e tal. Massa. E os teus estudos e tua relação com o teatro como um todo sempre foi bem focada no Recife? Como assim? De carreira, tu diz? De estudo, de carreira, os workshops, tuas experiências teatrais foram sempre no Recife? Sim, porque eu nunca tive a oportunidade de sair daqui, né? Pra encontrar outras oportunidades fora, ou então fazer outros cursos fora. Mas eu penso sim, penso. Porque aqui ainda é Pensa muito. em ir para outro lugar e estudar? E estudar fora e Entendo. tal. Porque eu acho que aqui no Recife ainda tem pouca coisa relacionada a teatro, assim. É uma pergunta que eu pensei em te fazer. Se tu acha que Recife tá bem amparado de escolas, de grupos teatrais que promovem esse tipo de cultura, mais relacionado à atuação, à interpretação. O que é que tu acha? Eu acho que tem coisa muito massa, tem muitas escolas massa, como a Fiandeiros, o Se formou lá, né? Poste. Sim, eu fiz todos os níveis da Fiandeiros. E aí ama?
Ama Fiandeiros. Amo Fiandeiros. Hashtag amo Fiandeiros. Tem o Poste, tem o Cênicas, tem a Hyperion, Sim, tem a sim. João Pernambuco, tem tanta gente aqui. Tem a própria companhia teatral Magilute, icônica daqui de Recife. Então, sim, tem muita coisa acontecendo, mas ainda é muito uma semente. Porque ainda tem potencial para muita coisa acontecer. A gente pode ver que a nossa geração ela está começando a se firmar mais agora, com o pessoal também do Bote, que é uma outra Sim. companhia aí que está iniciando com tudo. Então, tá acontecendo aos poucos, muita coisa. Mas daqui para frente, muito mais a acontecer. Então, mas a gente vê que também a galera da nossa geração tá indo muito pro Rio, para São Paulo, isso não é de hoje, né? Para buscar estudar. Quem me conhece, eu sou suspeito para falar, né? Enfim, mas o pessoal tá indo pro Rio, para São Paulo, para estudar teatro. E tu vê isso como necessário ou é um caminho? Não, então, eu acho que a gente tem que sair daqui, ir para outros estados, para outros países, para tudo que for possível de arrecadar de informação e de conhecimento, de networking, fazer o máximo possível para bombar o seu currículo ali, não apenas no papel, mas nas experiências, e voltar para cá e trazer essa cultura e essa semente para cá, para instigar outras pessoas, dar aula para outras pessoas, para os jovens que querem iniciar. Promover a cultura daqui também, né? De Pernambuco, do Sim, Recife. exatamente. Estimular isso. Concordo. E não é que você, indo para fora, você vai, sabe, abandonar Recife. Eu acho que você tem que ir para fora, pegar tudo que você puder e voltar para cá e ampliar aqui. Porque aqui é o lugar da gente, né? E aqui precisa ser visto. É verdade, né? Porque a gente vê, né, essa tendência dos artistas, assim, não todos, né? Mas acho que a maioria, né, dos artistas querendo ir para os grandes centros, Rio, São Paulo, etc. E assim, se tu parar pra perceber, assim, tipo, parar pra pensar um pouco mais. São Paulo, por exemplo, que é o grande polo, né? É grande e por isso tem muito mais gente, tem muito mais oportunidades, tem muito mais peça acontecendo, mas ao mesmo tempo tem muito mais, por ter mais gente, tá mais saturado, né? É um mercado mais saturado, é mais difícil de você conseguir as coisas. Principalmente para quem é daqui, que a gente sabe que também rola ainda um certo preconceito. Ah, com certeza, para quem é do Nordeste. Mas eu acho massa quando você fala nisso de sair, mas depois voltar. Porque eu vejo essa oportunidade de ir para fora mais pelo estudo, pela busca do conhecimento, mas para voltar e promover a cultura local, sabe? Porque eu acho que aqui tem muita coisa boa, tem muita coisa que precisa ser contada, tem muita história para ser contada ainda. Isso tá muito na nossa geração, sabe? Que tá chegando agora, os jovens, a gente precisa escrever, a gente precisa falar sobre essas histórias e valorizar, né? Valorizar a nossa cultura local. Com certeza, a gente tem uma cultura fortíssima, Olinda e Recife. É muito folclore. Já pensasse em produzir algum conteúdo relacionado a alguma coisa daqui ou de Olinda, que tu é de Olinda, né? Alguma coisa específica sobre maracatu, frevo? Seria massa. Seria massa. Nunca pensei exatamente assim. Vamos. Vamos? Vamos Escrever agora? Peraí, Vamos. pega um papel. Mas, ô Maria, e como é que tá sendo ser atriz nos tempos atuais, hein? Pandemia, tal, Então, muita pra mim não tá mudança. rolando, né? Pra mim não tá rolando. Por Me quê? chamem. Me chamem. Mas por quê? Por quê pra tu não tá rolando? Então, porque eu tava período pré-pandemia, tava com as peças engatilhadas, tava na maior estiga e tal. E aí veio a pandemia, 2020, e todos os teatros fecharam, tudo foi Sim. cancelado e a depressão se instalou dentro do meu ser. Meu Deus. E como é que tu driblasse essa depressão? Se é que driblou, estás bem? Criando o podcast.
criei o podcast. Ah, verdade, né? O podcast surge na pandemia. Mas eu vou querer falar do Jardim daqui a pouco. Eu queria falar um pouco mais de teatro. A gente tá falando do ser atriz nos tempos atuais, né? E como é que tu vê o espetáculo teatral na pandemia, sabe? Tipo, o espetáculo teatral online, por exemplo, que é uma experiência que eu vejo a maioria dos artistas, principalmente quem veio do teatro, repudiando, né? Assistisse espetáculos teatrais online nessa pandemia? Assisti Porque espetáculos eu não. muito bons. Assisti espetáculos muito bons. Uns que eu posso falar, assim, que me marcaram foi o espetáculo da Janaína Leite, Stabat Mater, que ela trabalha sobre as vivências autobiográficas dela. O teatro dela é voltado para isso. É um teatro autobiográfico. E eu super indico, porque ela é incrível, inteligentíssima. E essa peça é bem polêmica, né? As peças dela são bem polêmicas, porque essa peça trata da relação dela com a mãe, com o pai. Fala sobre o estupro que ela sofreu na adolescência. Caramba. E a cena final é uma cena bem, bem forte, assim, porque é um vídeo gravado dela transando com uma ator pornô e sendo dirigida pela própria mãe. Então é uma peça bem forte, bem intensa. Janaína Leite, procurem que vale a pena. Putz, não, vou assistir, com certeza. Porque eu confesso que eu não comprei muito a ideia, sabe, do teatro online. Achei que eu não ia conseguir me emocionar. Mas fui menino, né? Porque Foi menino. aparentemente tem coisa boa, né? Mas é porque a gente ainda tá, né, meio que tateando, né, nesse lugar. A gente que é do teatro não sabe muito bem ainda como usar essa ferramenta da live, não sabe muito o lugar da live, não sabe muito. Então tem muito. Por exemplo, esse espetáculo, na verdade, que eu assisti, foi um espetáculo gravado que aconteceu no período pré-pandemia. Sim. E que foi disponibilizado online através da compra de um ingresso. Assim como outra peça que eu também vi da Companhia Lusco Fusco, que foi uma releitura de Rei Lear, acho que foi Rei Lear, de Rei Lear ou Hamlet, as duas peças misturadas de Shakespeare. Mas a gente ainda está galgando um pouco nessa coisa da live, não sabe muito bem usar. E tem a questão da qualidade do equipamento, que importa muito. Mas você acha que chegou pra ficar ou tu tá doida que passe logo e meu Deus, eu quero voltar pro palco? Eu tô doida que passe logo e eu não vejo a hora de voltar pro palco. Mas o que é que tu vê assim como vantagem e desvantagem de apresentar? É porque, putz, desvantagem tem muita, né? De apresentar uma peça na internet, sabe? Não estar no palco, não ter a proximidade com o Não ter público. o toque, não ter sabe? o feedback imediato, não ter o olho no olho, não ver a pessoa que tá ali na fila da frente olhando o celular. Uma coisa bem difícil. Mas, assim, a vantagem é a democratização do acesso, né? Porque sim, com certeza. eu tive acesso a peças e a artistas incríveis, atrizes e atores maravilhosos, que eu não poderia assistir essa peça porque são de outros estados, mas que eu tive a oportunidade de assistir por causa da internet. Então, essa democratização do acesso que eu falo, que é uma vantagem. Com certeza. Mas a experiência do palco, né, das pessoas ali, obviamente que é outra. A verdade, eu vejo que vários cursos, na verdade, né, tem vários artistas promovendo alguns cursos assim. Eu, por exemplo, fiz um curso de teatro que foi maravilhoso com Lázaro Ramos e eu tive a oportunidade de estar numa live, participando numa live com Lázaro Ramos e assim, foi muito enriquecedor, sabe? Tem muito conteúdo massa e que se não fosse num cenário desse que as pessoas estão precisando fazer lives para falar com os outros, eu não ia... Quando é que eu iria ter contato com Lázaro Ramos, sabe? Esse estímulo, né? Criou esse estímulo porque eu vi muita coisa acontecendo, muitas novas oficinas acontecendo, inclusive muitas gratuitas. Eu fiz um workshop incrível com a Sara Antunes também, sobre essa coisa da gente utilizar essas plataformas da live, do celular, enfim,
para criar teatro. Sim. Também aqui em Recife teve uma oficina de luz para você criar Caramba. a iluminação cênica dentro de casa, com um celular, com um abajur, com o que você tiver. Uma oficina que eu fiz com a Luciana Raposo, que é uma iluminadora cênica daqui de Recife, muito incrível. Então, assim, muita coisa que foi interessante, né? E que surgiu grande oferta nesse período de pandemia. Mas que já está saturando também. Tá saturando porque, assim, é até interessante, né? A gente tá falando de criação de conteúdo, né? Para rede social, nesse tempo de pandemia, que os artistas estão procurando formas de se expressar e na rede social, no Instagram, no TikTok, Spotify também, enfim. A gente tá procurando formas de nos expressarmos, né? Com certeza. E como é que tu vê, assim, o trabalho da atriz para as redes sociais, sabe? Porque, assim, tá muito saturado, eu vejo que tem muita coisa. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que não é boa. Como em todo lugar, né? Como em todo lugar. Mas tu pensa em criar conteúdo, em atuar para a rede social, em trabalhar para o algoritmo e tal? Então, eu já tenho que fazer isso, né? Eu já tenho que fazer isso para o podcast. Sim. Então, eu acho um pouco triste. Eu acho um pouco exatamente? triste, porque para você ser artista hoje em dia, você precisa ser digital influencer, você precisa ser social media, você precisa sacar de algoritmo. Você precisa ser editor. Você precisa de ser designer. Meu Ou você Deus. tem muito dinheiro para contratar todos esses profissionais, ou você tem que aprender na marra para ver se tem algum tipo de visibilidade. Isso eu acho triste. Outra coisa que eu acho triste também é que, como a gente falou, né, é muito conteúdo e o conteúdo que está chegando para os jovens, sabe, estão tendo a atenção sequestrada pelo algoritmo, sabe? É muito difícil a gente competir com essa enxurrada de vídeos de 30 segundos que estão ali passando pelo feed e como é que a gente produz, né? Como é que a gente faz um trabalho interessante, sabe? Em 30 segundos, né? Que é o limite de atenção agora dos jovens da geração... Pois é. Qual é a geração? Geração Z? Geração Z. Geração Z. Geração Z. Mas dá uma dor na vista, ainda não? Dá, com certeza. Com certeza. Tá muito difícil ser artista, produzir conteúdo, é muito desafiador. Então, agora que a gente já conheceu um pouquinho o teu lado atriz, né? Eu queria entender como é que surgiu a ideia do aclamado Jardim Elétrico Podcast. Assim, surge na pandemia, né? Conta. A pandemia chegou em 2020, né? Março de 2020. Sim. Foi? Dá uma olhadinha pra câmera. Um momento olhando. Março de 2020. E aí, foi como eu te falei, acabou tudo foi cancelado, os teatros fechados, foi um grande choque. Uhum. Faculdade fechada e essa necessidade, essa obrigação do isolamento, que no início foi bem forte, né? Eu fiquei uns 3 meses sem nem ir pra padaria comprar pão. Ficou mal, deprê em casa. Não tem como a pessoa não ficar deprimida nesse contexto, né? Música triste. Conta um pouquinho desse início de pandemia. Então, a depressão chegou e eu pensei que a única forma de eu conseguir ser feliz de novo seria com um podcast. E aí, o podcast veio por essa necessidade. Sim, fala. Essa necessidade de expressão, né? Porque você, trancada em casa, sem poder sair, sem poder fazer o que você estava fazendo, estava com uma vida muito ativa no teatro. Uhum. Então, e na faculdade, tudo, eu não estava parando. Assim, tanto na vida artística quanto na minha vida em si, eu saía de manhã e chegava em casa de 11 horas da noite. Então foi nesse período de pandemia que tu estava se formando em letras também? Também.
Faltava só um semestre. E Aí, aí... Então, tu se formou em 2020.1. Em 2020.2. Ah, sim. Mas fala. Pandemia e tal. E aí essa necessidade de se expressar veio mais forte do que nunca, né? Uhum. E foi quando eu conheci esse universo dos podcasts, que eu não tinha muito conhecimento. Uhum. E eu pensei, cara, que incrível, né? Com uma única ferramenta, um celular, o áudio, é possível você expressar tanta coisa e você proporcionar tanto conhecimento e entretenimento de uma forma tão simples e prática. Daí eu pensei, porra, faz essa porra. Essa porra. E aí eu juntei, ver o que Sim. dá. Daí o começo foi mais nonsense do que qualquer outra coisa, porque eu fui juntando recortes de uma conversa que o primeiro episódio é isso, são recortes de conversas de áudio que eu tive com um amigo meu. E daí eu juntei tudo e fiz o primeiro episódio. Uma conversa de... Uma conversa de mesa de bar. Foi? Não, mas vocês estavam numa mesa de um bar? Não, foi só por Que áudio. bar é esse? Cada um na sua casa, né? Porque eu não tava saindo de casa. Ah, foi uma conversa de WhatsApp e vocês... Foi. Que massa. Daí a gente fala... o primeiro episódio é sobre Xuxa, teatro, Star Wars e Xuxa. É o nome do primeiro episódio. E aí depois disso eu fui afunilando, né? Que eu percebi, tipo, cara, interessante, grande veículo de expressão. Vou colocar aqui o que eu estudo, o que eu estudei a minha vida inteira, que é teatro e literatura. E daí eu fui começando a partir de monólogos, falando sobre movimentos literários, análise de livro, peça, enfim. E daí, posteriormente, eu comecei a trazer pessoas para conversarem comigo no podcast. E como é uma ferramenta tipo, incrível, porque também só por áudio, dá para você trazer pessoas de outros estados, de outros, até mesmo outros países, para vir conversar comigo sobre esses temas. Então, é isso, é a essência da democratização da internet, da arte, da cultura. Com certeza. Acho que a maior vantagem de todas é indiscutível, né? Porque assim, tu consegue trazer gente de todo lugar sem precisar desse deslocamento. Sem precisar pagar Uber de ninguém, né? Mas quem é geralmente que tu busca pra ser... geralmente é quem tu tem interesse ou qualquer pessoa qualquer artista que topar? Então, começou só como teatro, né? Uhum. E aí foi incrível, assim, porque como foi uma parada que eu idealizei sozinha e que pra mim era pra mim, era uma criação pra mim mais do que pra qualquer outro, então eu utilizei como oportunidade pra conversar com as pessoas que eu sempre fui fã. Ah, massa. Então, tipo, quando eu era criança, assim, eu era muito fã de um escritor /ator que se chama Ismael Canepelli, por exemplo, que ele é do Rio Grande do Sul. Então eu fui na cara de pau. Eu cheguei pra ele, ei, tu... Caramba. Ele tá inclusive em Desalma agora, que é a série da Globoplay. Daí eu cheguei pra ele e eu falei, ei, tu não topa não? No Instagram. Sério, não topa ele? não chegar pra conversar comigo no podcast? Aí ele foi super solícito. E surpreendentemente, muitos artistas incríveis assim foram extremamente solícitos para conversar num podcast autoral independente de Recife, né, assim. Então já teve gente de que é bem nome de peso assim, tipo a própria Áurea Maranhão, que contracenou com a Fernanda Montenegro. Mas enfim, para falar sobre o começo, eu fui para essas pessoas que eu tinha vontade mesmo de trocar uma ideia. Já conhecia o trabalho e queria conversar com elas. O primeiro episódio de entrevista é com a Tainá Medina, que é uma atriz muito massa, que eu já conhecia. Ela veio uma vez aqui para Recife fazer uma peça, eu conheci o trabalho dela. Enfim, já acompanhava. Então a gente começou... Ela foi o pontapé inicial para eu ter cara de pau de chegar nas pessoas e só perguntar para elas se elas topavam e a gente conversar sobre teatro. E aí depois disso, aí eu pensei, vou expandir. Daí começou a abrir para todos os outros ramos. Então, já rolou músico, de ator a músico, a cineasta, Humorista, a escritor, né? humorista, de tudo um pouco, assim. Entendi, mas que massa, né? Que os artistas que tu procurou foram acessíveis, né? Porque quando tu falou, um podcast começando, tal, de Recife, e
as pessoas toparem assim. Eu acho que, na verdade, até é um ato de muita coragem, sabe? Você produzir conteúdo hoje. A gente estava falando da enxurrada de conteúdo que a gente tem na internet, e como esses conteúdos são imediatistas, sabe? E assim, a gente trazer um conteúdo sobre literatura, sobre teatro, e sobre tudo que o Jardim fala é difícil, sabe? Então, inclusive como é que é realmente difícil conseguir entregar isso para as pessoas. Não, pra mim não. Eu acho que tu tá falando no sentido da retenção, Também. porque ainda acho que é um tema que não é muito... Não tem um público muito grande, não. Eu acho que não tem tanta gente interessada em teatro quanto eu gostaria que tivesse. Então... Mas tu acha que por quê? eu acho que por um estímulo mesmo cultural. Sim. A maioria das pessoas que eu conheço, que eu conheci ao longo da minha vida, já ouvi muito. Nunca fui numa peça de teatro na minha vida. Tipo, como assim você nunca foi numa peça de teatro na sua vida? Eu tive muita sorte, porque quando eu era criança, eu tive pais que incentivaram isso. Sim. Então, desde criança, eu sempre fui pra peça de teatro, né? Peça infantil. Então, é muito estranho pra mim ouvir pessoas que falam que nunca entraram em teatro na vida. Não, exatamente. Por isso que é muito importante, queria até falar aqui, das leis de incentivos, né, da Lei Aldir Blanc, inclusive de Pernambuco, que proporciona, está proporcionando a 4ª temporada do Jardim Elétrico, sabe? E como é importante incentivos culturais para pessoas como você, sabe, que promovem cultura, pô, ainda mais no tempo de pandemia. E que não tem dinheiro, né? E que não tem dinheiro. Né? Que não são herdeiros. Que não é herdeiro aí. Não, pois é. E, assim... Sim, e como é importante para ter conteúdo de qualidade, para as pessoas até terem o que assistir, né? Então, é muito triste, né? Porque a gente vê quem está regendo aí a nossa nação, como eles desvalorizam, como eles... Mas apesar disso, a gente está tendo conquistas muito massa, né? Inclusive a Lei Paulo Gustavo... A Lei Paulo Gustavo... acabou de ser aprovada. Eu tenho esse gancho! A Lei Paulo Gustavo, aplausos. Aplausos. Aí, Lei Paulo Gustavo vai ser aprovada. Lei Paulo Gustavo foi aprovada. E é nóis. É verdade. E a Lei Aldir Blanc 2.0 também. Como é que foi a sensação de, pô, um projeto que tu que idealizou, né, que tu começou sozinha e do nada não, né? Nada é do nada, pô. Do nada é foda. Nada é do nada. E é nada do nada. E aí, depois de muito trabalho, constância e empenho, projetos, aí tu tem o projeto tu tem o Jardim Elétrico aprovado. Aí tu tem o Jardim Elétrico aprovado no edital da Lei Aldir Blanc. Como é que foi essa sensação, hein? Cara, o que é que a gente espera dessa 4ª temporada, hein? Espera o resultado de um processo aí longo, porque, cara, passou muito rápido. 2 anos já. 2 anos de Jardim, né? 2 anos e mais de 50 episódios, então é um processo aí muito louco, porque como eu te falei, começou como um veículo de expressão meu, que eu fazia mais pra mim do que pra qualquer pessoa, e agora eu tô me vendo nessa necessidade de produzir conteúdo para os outros, né? Então agora é contar com a certeza de um olhar de um terceiro. E isso é muito desafiador para quem começou como uma espécie de diário. E ao mesmo tempo, onde entra, né, a criatividade, né? Onde é que entra aí nesse lugar? Quando você tem que monitorar para um terceiro, até mesmo para um algoritmo. Então é desafiador. Mas, dito isto, vai ter muita coisa nova.
Muita coisa boa. Primeira vez que eu tô aqui num vídeo, gravando. As pessoas estão me Primeira vendo. vez. Não, com Será que tem certeza. alguém? Olha Não. ela. O meu anônimo, É ela. tem um é anônimo, ela. um anônimo que me assiste todos os meus episódios no Spotify. Acho que ele nunca viu minha cara. Não, eu acho que as pessoas estavam doidas pra conhecer, né? A voz do... Essa voz sensual, Essa voz aveludada. aveludada. A voz que faz a abertura, né? Inclusive, eu queria fazer uma vez. Posso fazer a abertura de jardim? Por favor. Deixa eu fazer a... Só que é a A. Jardim Elétrico Podcast. Bom senso literário. Bota a musiquinha, cara. Ah, verdade. Meu Deus, que menino. Faz assim. Jardim Elétrico Podcast. Bom senso literário. Nonsense. É nonsense literatura. Vamos de novo. Agora. Jardim Elétrico Podcast. Nonsense, literatura e teatro, sem deixar de lado as frivolidades. Uhul! Aplausos. Uma palma. Foi ruim. Ai, prefiro com a voz da apresentadora original. Ai, Senão a galera fica enlouquecida aí. Pausou, né? Pausou. Pronto, vamos lá. Vamos voltar. Onde é que eu tava? Então, a gente tava falando do jardim, né? E hoje tu continua sozinha nessa caminhada, Não. produzindo, editando. Hoje eu tenho áudio. uma equipe comigo. Quantas pessoas? Vamos para os agradecimentos. Vamos para os agradecimentos. Espero não esquecer ninguém, vamos lá. Gratidão à minha assessora de imprensa, que agora eu tenho uma assessora de imprensa, desculpa. Sério? Eu não sabia Desculpa. disso, rapaz. Helena Portilho, Palmas ao pra meu... Helena Portilho. Vamos, palmas. Quem mais? Para a equipe do Coquetel Criativo, que está responsável pela gestão de mídia. O Coquetel Criativo, queria mandar um grande beijo para Felipe Ribeiro, palmas Felipe também. Ribeiro, palmas. Meu assessor de marketing, Érico Souza. Aí, palmas para Érico. Quem mais E tá o nessa meu equipe? diretor/produtor, Leonardo Lopes. Boa, Léo. E a minha advogada, Cláudia Lopes. Ai, meu Deus do céu. Tem uma vaguinha não para mim nessa equipe. Tem como um apresentador convidado, né? Apresentador convidado, Bruno Mendes. Altão, lá em cima, palmas. Vamos por mais. Sim, aí quarta temporada, tal, teatro, literatura. Sim, Vamos que falar de lá. literatura um pouquinho? Vamos falar dos Simbora. livros? Vamos falar de livros. Como é que começou, hein? Essa paixão pelos livros. Começasse lendo o quê? Conta pra gente. Começasse lendo o quê? É muito bom. Então, me alfabetizei com 3 anos. Comecei lendo paradidáticos infantis. Então, gibi, né? Não, gibi, eu comecei pelo Turma gibi, da velho. Mônica pra Turma da Mônica caralho. Ó, um pra manacão. Leiam Turma da Mônica, pelo amor de Deus, crianças de hoje. Ó, Façam inclusive um o almanacão. filho do menino do Coquetel. Coloca ele pra ler, do menino que faz o... Ele faz o quê do Jardim Elétrico? Ele faz o design, né? Design, Ele faz gestão de mídia. o rapaz que faz a arte aí, ó. Coloca teu filho pra ler Turma da Mônica. Turma Não, da mas é Mônica. sério. Começasse lendo o quê? Turma da Mônica pra caralho, não tô brincando não. Almanacão eu fazia um dia, aquela porra. Inclusive, lançou o live action da Turma da Mônica, né? Agora. Sério? Ah, eu tenho preconceito com live action. Gente, Não gosto. por que, cara? Tá doido? Não, é porque eu acho que, por exemplo, as live actions da Disney mesmo. Pô, Rei Leão pra mim é... Sabe? Incrível, muito bom. Não, muito bom o live action Nem do é Rei live Leão. action, né? É a mudança de 2D pra 3D. Que ali é computação gráfica, não tem atores.
Ah, né? A não ser que seja igual Crepúsculo, né? Que tem um ator ali fazendo um animal. Na verdade é fundo Mas verde. eu gosto do desenho. Imagina um live action de Shrek. Ia ficar bom? Ia. Não ia, tá ligado? Ia, porra. Não ia, não. Que isso? Não ia. Mas vamos falar da Vamos falar da de coisa leitura. séria. Vamos falar de coisa Shrek, séria. Shrek. Literatura. Shrek. Não, na moral. Shrek é negro? É um personagem negro? Acho que ele é verde, não? Muito bom. Sim, vai falar. Não, então. Começasse lendo o que não foi bom, não pegou legal. Mas é porque eu comecei lendo aquele livrinho do Pai Nosso que eu não indico pra ninguém, tá ligado? Não indico pra ninguém. Mas quando é que tu lembra tu se apaixonando? Então, Maria se engasgou aqui com a água. Ela tá precisando de um tempo, que ela tá rindo um pouco. Mas... Tu é ridículo, Bruno. Mas vai, sério, quando é que tu se apaixonou pela literatura? Que eu não indico pra ninguém. Ai, eu me apaixonei pela literatura. Na verdade, não existe isso, né? Não é do nada, né? Tu, tipo, acordou um dia, leu um trecho de Drummond de Andrade e não, é agora aqui. Nunca mais eu paro de ler, toda semana agora. Acho que Não, tipo, eu acho que rolou, sim, um estímulo ali da minha mãe. Não por ela ler, não por eu olhar meus pais lerem, porque eles nunca tiveram muito esse hábito, mas de ela me colocar pra ler, mesmo sem ela ter esse hábito. Então, desde muito criança, eu fui introduzida a vários livros, assim. Por exemplo? Que tava lá. Tipo, é porque eu não me lembro dos nomes, assim. Tinha um que era um livro de poemas, que eu lia muito aquele... Tinha 2 poemas que me marcavam quando eu era criança nesse livro, que era aquele Meus 8 Anos. Sabe qual é, né? Sei. Aquele icônico Óbvio de... que não, tá ligado? É óbvio que não é foda. Vai, fala. Gonçalves Dias também tinha. E tinha um infantil, que era A Árvore dos Doces. Mas enfim, aí era um livro de poemas e sempre que eu então, tinha... tu lembra, tu começando por aí, lendo poema com tua mãe. Lembro. E minha avó também. Minha avó paterna foi um estímulo muito grande para mim literário, porque ela era professora de português na vida dela. E aí, quando ela chegou na velhice, eu ia para casa dela passar as tardes lá e ela sempre me estimulava muito, assim, porque ela via que eu tinha interesse. Sim. Então, sempre que eu ia para casa dela, daí teve uma coisa que me marcou muito, assim, que tinha um passarinho, um sabiá, que era do vizinho, e ele passava o dia inteiro, eu não sei se era cantando ou era gritando. Então a gente chegou à conclusão que ele estava pedindo socorro, porque ele ficava preso o dia inteiro. Como é que o sabiá pede socorro? Parece que tá cantando, mas na real ele só tá pedindo socorro. Você não sabe diferenciar. Sim. A gente chegou a essa conclusão, Sim. porque eu acho que se você ficar trancado numa gaiola o dia inteiro, você tá pedindo socorro, você não tá feliz. Pede socorro, não tem. Pois é. E aí eu escrevi uma vez, a gente conversava muito sobre isso, e aí eu escrevi um poema sobre esse sabiá. E aí foi a primeira coisa que eu escrevi, assim, foi esse texto para minha avó, que se chamava O Sabiá. E aí eu não me lembro do texto, lembra? eu só me lembro da primeira frase, que era: o sabiá triste a cantar, tão pequenino, o sabiá. Não me lembro, mas era algo sobre como parecer que ele estava cantando, mas na real ele estava chorando. Era sobre isso o texto. Isso tu com quantos anos? Foi nessa fase também, 9 anos, assim. Caramba, começar artista desde muito Ou menos. cedo, né? Eu vejo uma importância muito grande da gente começar a ler na infância, sabe? Tipo, a importância da relação com os livros nessa fase, nesse início da vida. Com certeza. E assim, nesse período agora de pandemia, que teve essa quarentena, então as crianças, elas pararam de entrar em contato com o professor, né, presencialmente. Tudo foi certeza. Pela internet. E eu acho que isso fudeu um pouco mais, assim,
esse estímulo à leitura e tudo mais, porque você não tem mais nem contato com o livro. É tudo por um vídeo, por um webcam, pelo Google Meet ali e um tablet sempre enfiado na cara. Não, com Ou certeza. vendo Galinha Pintadinha, ou assistindo aula. Isso matou completamente a curiosidade pelas páginas. Eu falo muito sobre leitura nessa fase com um casal de amigos meus que acabaram de ser pais. E é isso, né? Tipo, hoje em dia, desde muito novinho, a criança ali com 2 anos de idade já sabe desbloquear um smartphone, sabe? Então, pô, ela desde muito cedo tendo esse estímulo de tela e a gente sabe como esses conteúdos chegam, como são apelativos e tal. Você se interessar para ler um livro nos tempos atuais, eu acho que é bem mais desafiador, né? É. E aí é que tem que vir a supervalorização do professor. Que aqui no Brasil, infelizmente, é mais uma classe Com que não é nem um certeza. pouco valorizada, tal qual o artista. E nesse governo aí horrível, que quer cada vez mais massacrar e matar preto, mulher, professor, indígena e artista. Tá cada vez mais aí na linha de tiro. Com certeza. Então, eu acho que, tipo, é fundamental. Se você não tem em casa, você vai encontrar na escola. O seu professor é a sua base. Então, acho que tem que ser cada vez mais valorizado. Hashtag militei. E tu tem lido o quê, ultimamente? Bula de remédio, eu tenho ficado muito doente, velho. Revista Caras. Revista cara. Então, eu comprei recentemente a coletânea de Drummond. Tá falando tanto de Drummond? Amo. Tava na promoção. Tava na promoção. Daí eu comprei a coletânea de poemas que... Aí de vez em quando eu vou lá e dou uma leitura, assim, dou uma lida. Mas eu tô no meio da biografia da Fernanda Montenegro. Tô lendo, Sério? sério. E aí, referência máxima, né? Rainha, mulher né? da minha vida, da nossa Cada vida. capítulo que eu leio é tipo, porra, vivendo a vida que eu queria viver. É aula, né? É, É tua maior referência na arte? no teatro sim, No teatro, com sim, né? certeza, com certeza. Rainha de todos nós. Rainha de todos nós, verdade. Então, e tu tava falando que quando tu escreveu teu primeiro poema, naquele fatídico dia que o sabiá estava a chorar, preso em uma gaiola, A chorar. aí você falou que foi, acho que a partir da leitura que veio teu interesse pela escrita, né? E tu escreve sempre, quando tu escreve pra alguém ou tu só quer expressar um sentimento? Então, eu sempre tive essa necessidade de escrever diários, né, quando eu era criança. Então, que também é uma coisa que eu tenho que agradecer à minha mãe, porque ela sempre foi muito de estimular essa escrita, comprar cadernos para eu escrever. Uhum. E então eu sempre escrevia muitos cadernos, muitos cadernos, muitos cadernos. Depois eu comecei na adolescência a escrever blogs, então era muitos blogs, tem tipo muitos blogs meus aí perdidos na internet. E aí eu ainda continuo muito nesse lugar. A arte para mim ainda é muito um veículo de autoexpressão. Uhum. Sempre passeando pelos gêneros, né? Tentando escrever poema, crônica, conto ou apenas fluxo de consciência, mas sempre partindo por esse lugar da autoexpressão, né? Do meu eu. Ah, com certeza. Eu acho a escrita muito importante, assim como às vezes, sei lá, eu quero falar algo pra alguém, mas não é o momento, sabe? Eu sei que não é o momento, A seja escrita terapêutica. aí a escrita terapêutica, eu me sento, recomendo, sento, Chora. choro, bebo uma água, pego minha caneta, abro meu caderno, fumo um cigarro E escreve pra caralho. e escrevo pra caramba. Importante. E assim como a escrita é uma forma de se expressar pra você, desenho também é, né? Porque eu vi... O que é que eu vi, meu Deus? E os desenhos? Não, então, porque eu vi que
você se aventura também desenhando, pintando, né? E eu gostei muito dos teus desenhos. Aí, porque eu vi que tu, pô, faziam as artes, faziam os desenhos que davam uma ideia de movimento, uma coisa bem... Como é que eu posso dizer? Não sei. Vai muito pro abstrato, né? Assim, Sim. mais ou menos. Porque não tem técnica ali. Ali também é partindo de uma parada que eu só quis fazer. Não tem estudo prévio, não. Que é uma... que eu costumo achar que você deve estudar antes de fazer as coisas, com certeza. Só que ali é... Será que fazer não é o melhor estudo, não? Também, mas Não sei. não se vive nem só de teoria, nem só de prática. Verdade, Eu acho verdade. que os dois. Mas é porque ali eu nunca tive muita pretensão em levar adiante, não. É mais um hobby. É porque acabou que eu tava vendo os desenhos, os teus desenhos, e acabou que dali tu começou a confeccionar alguns produtos e vendesse, né, bolsas com desenhos autorais. Quando eu era adolescente. Miçangas e tal. Eu fiz isso. Eu ia para as feirinhas de Olinda, de Recife, e aí eu levava o meu material, que eram ecobags, camisas, bolsinha de pequenininhas, assim, que eu pintava com os meus desenhos autorais e levava para vender. Foi uma fase legal, tirei uma graninha legal. Só que aí comecei a ter muita crise repetitiva de tendinite no meu braço. Ai, meu Deus. E isso diminuiu bastante a minha produtividade e a minha vontade de fazer, né? Porque dava muita dor. Daí eu também saturei e parei. Parei com tudo, assim. Jardim Elétrico Podcast. Vamos fazer um dueto? Vamos fazer um dueto, por favor. começa. Deixa eu recomeçar. Vamos lá. Eu falo nonsense, literatura e teatro, sem deixar de lado as frivolidades. Calma. Tu fala nonsense, literatura e teatro, sem deixar de lado as frivolidades. Então só falo nonsense. Só falo literatura e depois tá. Vamos lá. Jardim Elétrico, entrei atrasadíssimo, depois deixa eu ir de novo. Eu coloquei a música pra tocar e fui pensar numa bronca que eu tinha em casa pra resolver. Quando eu vi, eu perdi o time. Vamos lá de novo. Jardim Elétrico Podcast. Nonsense, literatura e teatro, sem deixar de lado as frivolidades. Vem pra cá, Maria. Ficou massa. Gente, então, está chegando ao final. Maria, como já é de praxe, né, do Jardim, você sempre no final das entrevistas você pede algumas indicações, né, para os candidatos, não. Candidatos. Para os entrevistados. E aí eu não vou fazer diferente, né? Mas como você é dona, eu quero indicação de tudo. Eu quero livro, eu quero música, eu quero receita de bolo. Eu quero que tu me indique aí, coisa para eu fazer hoje. Tá, vamos lá. Livro, eu indico A Montanha Mágica, de Thomas Mann, que é o livro da minha Maravilhoso. vida. Eu vou expor, fala aí. O nome do personagem principal, fala aí. Futebol. A Montanha Mágica, de Thomas Mann. Um outro livro da minha vida também é Ana Karenina, de Tolstói. Vai parecer pedante essas indicações, mas é porque realmente são clássicos muito bons. Tipo... Vindo de você. Os Irmãos Karamazov, que eu li na pandemia agora. De Dostoiévski também, muito foda. De que mais? Indicação de que mais? Filme, Filme. Cara, filme, eu vou indicar o que eu assisti antes de ontem, que foi... Velozes e Furiosos 6. Velozes e Furiosos 6. Foi qual? Foi Titan, é um filme francês que tá no MUBI,
que é um filme extremamente visceral, que é um filme de sensações, assim. Você sente agonia física, você sente... Falar em filme francês, eu vou indicar um também, hein? La Belle Verte. La Belle Verte é muito bom. Realidade Paralela, sim, pô, um filme muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Receita? Vamos pra receita, né? Uma receitinha rápida para fazer hoje à noite. Leite condensado, você coloca numa panela. Fogo baixo. Fogo baixo, importantíssimo. Aí você coloca Nescau, tá? A gosto. Quanto mais escuro ou quanto mais claro é a gosto. Eu sei o que é. Sei o que é. É mousse isso, né? Gente, torta alemã. Foi isso. Queria agradecer o convite da produção. Foi muito gostoso fazer o jardim hoje aqui. No Jardim Elétrico Podcast. Eu ia falar Duda. O Jardim Elétrico Podcast. O Jardim Elétrico Podcast no Jardim do Baobá. É o Jardim Elétrico Podcast no Jardim do Baobá. Foi uma delícia fazer aqui hoje. Queria agradecer o convite da produção. Queria agradecer o papo da mão aqui. Valeu, Maria. Uma maravilha conversar contigo. E é isso, né? Acompanha a 4ª temporada do Jardim. Vem muita coisa boa por aí. Agradecer mais uma vez a Lei Aldir Blanc. E como é importante as leis de incentivo à cultura para promotores culturais como Maria. Assim, muito necessário nesse tempo de pandemia. Para que, tá tornando essa 4ª temporada do Jardim possível. E valeu, gente. E sigam as nossas redes sociais. Vamos deixar o Jardim... Vamos deixar o Jardim famoso. Instagram, Jardim Elétrico Podcast. Twitter, Jardim Elétrico P. Tem canal no YouTube e tem o Spotify, Deezer, etc. Especialmente esse episódio vale a pena acompanhar no YouTube porque o cenário tá... deslumbrante. Estou na beira do Capibaribe. Cheirinho bom. Rapaz. E meu carnaval. Tchau, gente. Beijo. Tchau, beijo.